ter a imagem. Entre o verde imponente das florestas e o azul majestoso dos rios, encontra-se o Amapá, um estado singular no extremo do norte do Brasil, onde a riqueza natural se mistura à história de uma terra marcada por desafios e conquistas. Banhado pelas águas do rio Amazonas, o Amapá guarda em seu território uma biodiversidade interessantíssima e impressionante, e uma cultura riquíssima, moldada por sua localização geográfica e eventos históricos. A história do Amapá remonta aos tempos coloniais, quando era parte da capitania do Cabo Norte. Mas foi em 1943 que o Amapá deu seu passo mais significativo rumo à autonomia, sendo elevado a território federal por Getúlio Vargas, num contexto de expansão das fronteiras e consolidação do território brasileiro. Esse momento marca o início de uma nova fase, onde o Estado passa a ter uma identidade própria, distinta do restante do país, sendo governado diretamente pelo governo federal. Com o passar dos anos, o Amapá se desenvolveu politicamente, conquistando a autonomia plena em 1988, quando finalmente foi transformada em Estado. Sua capital, Macapá, localizada bem na linha do Equador, se torna um símbolo do crescimento e da organização urbana que caracterizam essa trajetória. Macapá é uma cidade peculiar, única capital do Brasil banhada pelo rio Amazonas. Ela mistura a modernidade com a simplicidade do interior. Ao longo das décadas, passou por diversas administrações, cada uma responsável pela sua marca na infraestrutura, na urbanização e na vida social da cidade. Nos próximos minutos, vamos explorar esse marco histórico, entender o papel de cada fase do desenvolvimento do Amapá e ver como o Macapá se transformou ao longo desses anos, da formação do território ao crescimento urbano capital. Essa é a história de um estado resiliente que continua evoluindo e traçando seu próprio caminho. A história do Amapá já começa antes de se tornar um território federal. No período colonial, diversas potências estrangeiras disputavam entre si para assumir o controle territorial, por conta da sua localização, que era bem estratégica. Porém, em 1637, Portugal conseguiu consolidar esse controle, mas disputava constantemente com a França até ali no período do século XX. A questão do Amapá teve uma importância geopolítica muito grande, pois ele servia como barreira entre os interesses portugueses e franceses da Amazônia. A construção da Fortaleza de São José de Macapá, iniciada em 1764, foi um marco estratégico para a defesa da Amazônia e da costa norte do Brasil em um momento de grande rivalidade entre as potências coloniais europeias. Erguida à beira do rio Amazonas, a fortaleza tinha o objetivo de proteger a região contra invasões estrangeiras, especialmente de franceses, ingleses e holandeses que cobiçavam as riquezas naturais e o território amazônico. O projeto arquitetônico, de estilo militar barroco, foi concebido por engenheiros militares portugueses, seguindo o modelo das fortalezas europeias da época, com suas imponentes muralhas e baluartes projetados para resistir a ataques. A construção envolveu o trabalho de milhares de indígenas e escravizados africanos, o que demonstra um esforço empreendido pela coroa portuguesa para garantir a segurança e o controle da região. A Fortaleza de São José, além de sua importância militar, tornou-se um símbolo histórico e cultural do Amapá, representando a resistência e a ocupação portuguesa no norte da Amazônia. Hoje, ela é um dos principais patrimônios históricos do Brasil, preservada como um monumento nacional e atração turística. Em 1943, o Amapá foi oficialmente transformado em território federal, separando-se do Pará. Esse momento marca uma nova fase na história política e administrativa da região, que se desenvolve sob a tutela direta do governo central. A criação do território federal do Amapá foi parte de uma política nacional de reorganização territorial
que tinha como objetivo aumentar a presença do Estado em áreas consideradas estratégicas, principalmente nas fronteiras, reforçando a soberania nacional e facilitando o desenvolvimento dessas regiões. A decisão de transformar o Amapá em território federal foi impulsionada por uma série de fatores geopolíticos e econômicos, incluindo o interesse estratégico na Amazônia durante a Segunda Guerra Mundial. A proximidade com a Guiana Francesa e com o Caribe tornava a região vital para a defesa do país, especialmente durante as ameaças do conflito global. Além disso, o Amapá possuía recursos naturais importantes, como o manganês, cuja exploração se intensificou na década de 1940, com a descoberta de grandes jazidas em Serra do Navio. Essa riqueza mineral atraiu investimentos e consolidou a importância econômica do território. Com a nomeação de governadores indicados pelo presidente da República, a região foi sendo desenvolvida gradualmente, ainda que enfrentando desafios como a escassez de mão de obra qualificada e o isolamento geográfico. A transformação do Amapá em território federal foi o passo decisivo para o crescimento econômico e populacional, preparando o caminho para sua futura elevação à categoria de Estado, o que aconteceria em 1988. A criação do território federal do Amapá foi uma estratégia do governo Vargas para integrar a Amazônia ao restante do país e assegurar a soberania nacional sobre as áreas de fronteira. Com a criação do território, Macapá se tornou o centro administrativo político. O primeiro governador a assumir foi Janari Nunes. Ele ajudou a estruturar a base política e social daqui da cidade. A evolução política de Macapá foi marcada pela alternância de prefeitos nomeados. Após 1988, com a criação do Estado, as eleições passaram a ser diretas, um marco para a democracia local. A partir de 1988, Macapá começa a experimentar algo novo. Com a descentralização do poder, a população começa a participar das eleições municipais. Macapá passou de uma pequena cidade à beira do rio Amazonas para um centro urbano em constante crescimento. Com a criação do território federal e posteriormente do Estado, Macapá se tornou um polo de atração para migrantes de várias regiões do Brasil, especialmente do Pará, Maranhão e Nordeste. O crescimento populacional foi impressionante. Em 1940, a cidade tinha pouco mais de 7.000 habitantes. Nas décadas seguintes, esse número aumentou significativamente, alcançando cerca de 100.000 habitantes em 1980. Com a elevação do Amapá à categoria de Estado, esse crescimento se acelerou ainda mais, e no início dos anos 2000, Macapá já contava com mais de 30.000 pessoas. Entre os fatores que contribuíram para esse aumento populacional estão a exploração dos recursos naturais da região, como o manganês, e a ampliação da oportunidade de emprego em diversos setores. A construção de infraestrutura urbana e a chegada de novos serviços públicos atraíram milhares de trabalhadores, consolidando Macapá como um dos principais destinos migratórios do norte do país. Hoje, Macapá continua em expansão e com uma população de mais de 500.000 habitantes, consolidando-se como o maior centro populacional do estado. Ao longo das últimas décadas, a cidade tem enfrentado desafios comuns a centros urbanos em crescimento, como a necessidade de planejamento urbano eficiente, expansão de serviços públicos e melhoria na infraestrutura. Contudo, a cidade também vem se modernizando, com projetos de saneamento básico, pavimentação e desenvolvimento de áreas residenciais e comerciais. O crescimento populacional de Macapá reflete não apenas o desenvolvimento econômico e político da cidade, mas também a capacidade do Amapá de atrair pessoas em busca de novas oportunidades.
ao crescimento populacional com políticas públicas eficientes. Macapá se destaca hoje como um símbolo do progresso do Estado e uma capital em transformação, marcada pela diversidade cultural trazida pelos migrantes e pela sua localização estratégica às margens do maior rio do mundo. Ao longo de sua história, o Amapá passou por transformações profundas, com uma riqueza cultural diversa moldada pela miscigenação de povos indígenas, africanos e migrantes de várias partes do Brasil. O Amapá hoje é um símbolo de resistência e crescimento do extremo norte do país. O estado que um dia foi marcado pelo isolamento e pelos desafios de ocupar um território vasto e inexplorado, se reinventou e se tornou uma região em plena expansão. Suas paisagens, que vão das belezas naturais da floresta amazônica ao dinamismo da capital Macapá, refletem a força e a resiliência de seu povo, que segue construindo o futuro com determinação e esperança. O Amapá é, antes de tudo, uma terra de oportunidades, onde história, cultura e natureza se entrelaçam para criar uma identidade única no Brasil. E assim, com os olhos voltados para o futuro e a memória viva de seu passado, o Amapá continua a escrever sua própria história, de mãos dadas com as tradições e os sonhos de seu povo. Este encerramento traz uma mensagem de orgulho pela história do Amapá e aponta para um futuro promissor, conectando o passado com as conquistas atuais.